após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas. Blade transformou-se num guerreiro imortal, metade homem e metade vampiro. Desde então, ele dedica-se a caçar o líder dos mortos-vivos, Deacon Frost, e seus asseclas, que estão planejando um grande plano para aumentar sua dominação sobre a raça humana. O meu nome é Wilke Souza, eu sou analista e crítico de filmes de cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme. Numa época em que muitos filmes são construídos a partir de visuais planos, estilo TV, com pessoas conversando em pé, e filmes baseados em histórias em quadrinhos representam uma das últimas esperanças para o cinema visionário. É claro que qualquer um que assista pacientemente ao filme, na esperança de um enredo racional, ficará decepcionado. É melhor vê-lo em termos de histórias em quadrinhos, como um episódio de um mito mestre. É irônico que os quadrinhos se inspiraram no cinema e agora estejam retribuindo o favor, no qual o mesmo confronto mais cataclísmico não é exatamente o fim das coisas. O mundo em que você vive é apenas uma cobertura açucarada. Há outro mundo abaixo dele, o mundo real. Essas são palavras de Blade no filme, porque tem a ver outra edição no mês que vem. A história, como tantos mitos em quadrinhos, envolve pessoas comuns que são conectadas por meio de um super-herói. E Blade, baseado em um herói da Marvel Comics, é interpretado por Wesley Snipes, um homem na fronteira entre humano e vampiro. E Blade, baseado em um herói da Marvel Comics, é interpretado por Wesley Snipes, um homem na fronteira entre humano e vampiro. A história de origem de Blade: a sua mãe foi mordida por um vampiro enquanto estava grávida, infectando seu filho, que viveu nas ruas até ser adotado por um homem chamado Whistler, personagem do ator Kris Kristofferson do elenco, que planejou uma guerra sólida contra a raça dos vampiros. Há um universo oculto que se esconde sob a realidade, ou, como Blade diz, há um jovem médico humano.
O mundo em que você vive é apenas uma cobertura açucarada. Há outro mundo abaixo dele, o mundo real. Essas são palavras de Blade no filme, no qual o mesmo confronto mais cataclísmico não é exatamente o fim das coisas. Há um universo oculto que se esconde sob a realidade ou, como Blade diz, há um jovem médico humano. É melhor vê-lo em termos de histórias em quadrinhos, como um episódio de um mito mestre. É claro que qualquer um que assista pacientemente ao filme, na esperança de um enredo racional, ficará decepcionado. Porque tem a ver outra edição no mês que vem. A história, como tantos mitos em quadrinhos, envolve pessoas comuns que são conectadas por meio de um super-herói. Seu rival no mundo dos vampiros é Dragonette, personagem de Udo Kier, do elenco. Ele é um vampiro puro que prefere o arranjo atual, no qual os vampiros controlam secretamente organizações importantes para proteger seus interesses. É um filme que aprecia o alto estilo visual. Ele usa ângulos de câmera extremos, figurinos e cenários bizarros, sombras exageradas, cortes confiantes entre planos gerais e closes extremos. Ele avança com imagens puramente viscerais. Blade, estrelado por Wesley Snipes, como um matador de vampiros que está envolvido em um Armagedon pela posse da Terra. A história de origem de Blade: a sua mãe foi mordida por um vampiro enquanto estava grávida, infectando seu filho, que viveu nas ruas até ser adotado por um homem chamado Whistler, personagem do ator Kris Kristofferson do elenco, que planejou uma guerra sólida contra a raça dos vampiros. O filme é construído em torno de uma série de grandes cenas de ação. A primeira apresenta uma atualização de uma velha conhecida dos filmes de Hong Kong dos anos de 1970, a guilhotina voadora. O filme, dirigido por Stephen Norrington, é outro de um grupo recente de filmes da New Line Cinema, que combinam imagens de histórias em quadrinhos, universos noir e a herança visual do expressionismo alemão. Então, contra Blade estão forças do vampirismo, representadas por seu arqui-inimigo Deacon Frost, que também é meio humano e meio vampiro,
e sonha com uma revolta final dos vampiros contra os humanos e a conquista do mundo. Agora, Blade transformado em homem é a ponta de lança dessa batalha. Enquanto os vampiros espalham sua influência pelas grandes cidades, um de seus principais pontos de encontro, casas noturnas secretas, onde as vítimas são atraídas pela promessa de emoções proibidas, apenas para serem mordidas e convertidas em vampiros. O filme é construído em torno de uma série de grandes cenas de ação. A primeira apresenta uma atualização de uma velha conhecida dos filmes de Hong Kong dos anos de 1970, a guilhotina voadora. Este material está obviamente se movendo na direção da animação pura, que é o visual frequentemente tenta evocar, e há algumas tomadas aqui que usam efeitos especiais para evocar a liberdade da animação em relação à gravidade e outras leis físicas. E trata-se de um bumerangue com lâmina afiada que gira, corta e retorna ao seu dono, que eu considero muito legal. E Blade encontra a doutora Karen Jansen, personagem do elenco de Ambush Wright. Ela é uma especialista em sangue que foi mordida por um vampiro gravemente queimado, trazido para tratamento de emergência. E ela poderá ser salva? Bom, ele a leva de volta ao laboratório secreto de Whistler para uma injeção de alho líquido, o que lhe dará uma chance de lutar. O próprio Blade vive em um período de suspensão diária, e o soro de Whistler mantém no lado humano, embora ele possa estar desenvolvendo uma resistência a ele. Então, contra a Blade estão forças do vampirismo, representadas por seu arqui-inimigo Deacon Frost, que também é meio humano e meio vampiro, e sonha com uma revolta final dos vampiros contra os humanos e a conquista do mundo. O cenário da cena climática é um templo fantasmagórico de vampiros, onde Blade deve arriscar tudo em um confronto titânico. Eu o classificaria em terceiro lugar, depois de Dark City e também Spawn. E há muita mitologia por trás dos planos de Frost, incluindo a evocação de um antigo deus vampiro que pode retornar para liderar as criaturas em sua conquista final. E há muita mitologia por trás dos planos de Frost, incluindo a evocação de um antigo deus vampiro que
que pode retornar para liderar as criaturas em sua conquista final. O cenário da cena climática é um templo fantasmagórico de vampiros, onde Blade deve arriscar tudo em um confronto titânico. E para uma produtora como a New Line Cinema, ansiosa para começar uma franquia de filmes, sua primeira tentativa de estabelecer uma foi decepcionante. Perdidos no Espaço, que foi lançado em uma primavera do ano de 2000. E Blade oferece também um potencial de valor significativo. Observe, por exemplo, uma tomada ininterrupta em que Blade pega o Dr. Jensen em seus braços e faz um salto improvável de uma janela alta para um telhado distante. Então é claro que você tem que trazer algo próprio para ele, de preferência uma simpatia por todo o ethos dos super-heróis cômicos. E este é o tipo de filme que fica melhor quanto mais você conhece o gênero. E trata-se de um bumerangue com lâmina afiada que gira, corta e retorna ao seu dono. E eu considero muito legal. E Blade encontra a doutora Karen Jensen, personagem do elenco de Ambush Wright. Ela é uma especialista em sangue que foi mordida por um vampiro gravemente queimado, trazido para tratamento de emergência. E ela poderá ser salva? Bom, ele a leva de volta ao laboratório secreto de Whistler para uma injeção de alho líquido, o que lhe dará uma chance de lutar. O próprio Blade vive em um período de suspensão diária. E o soro de Whistler mantém no lado humano, embora ele possa estar desenvolvendo uma resistência a ele. E não pode ser feito, especialmente com eles aparentemente flutuando no ar, para um pouso seguro. Mas a sensação onírica de fuga também é eficaz. Então há sempre uma espécie de tristeza subjacente às personalidades dos grandes heróis, que receberam grandes conhecimentos e dons, mas poucos consolos em sua batalha contra o mal. A diversão parece estar toda do lado do vilão. Ao incorporar esses sentimentos, e o Wesley Snipes como Blade dá ao filme aquele toque de emoção sem o qual ele seria apenas efeitos especiais. Então, Blade tem circulado pelo mundo dos quadrinhos pela maior parte de 25 anos desde que apareceu pela primeira vez para enfrentar o personagem título de Tumba de Drácula. E embora o vampiro mais famoso de todos os tempos não tenha passado da edição de agosto de 1979,
Quando a série terminou, Blade viveu para lutar outras batalhas contra as legiões de perseguidores noturnos que assombravam seu universo. O esforço para trazer o caçador de vampiros para a tela grande foi liderado pelo lendário Stan Lee, um pilar da Marvel Comics por quase 60 anos. Lee acreditava que Blade possui duas características que o tornam uma prioridade atraente, e ele é um dos poucos super-heróis afro-americanos e tem um lado sombrio, entre aspas, que agradará ao público familiarizado com as recentes interpretações cinematográficas de Batman, O Corvo e também Spawn. Mas antes que ele possa sonhar em se tornar completamente humano, ele deve lidar com o novo líder da nação vampira, Deacon Frost, personagem de Stephen Dorff do elenco, cujo objetivo declarado é nada menos que a dominação completa do mundo. Os espectadores do cinema têm sido fascinados por vampiros na tela grande. O sucesso mundial de dois filmes recentes, Entrevista com um Vampiro e Drácula de Bram Stoker, indica que a atração pelos mortos-vivos não diminuiu. Com Blade, o diretor Stephen Norrington está cansado dos temas populares, vampiros e super-heróis, sua herança e da New Line Cinema, a produtora que financia o filme, e que Blade consiga uma grande fatia das bilheterias do final do verão. Essa foi a expectativa e ela foi também atingida. E Wesley Snipes entende o material de dentro para fora e faz um Blade eficaz porque sabe que o ingrediente-chave em qualquer super-herói interessante não é a onipotência, mas a vulnerabilidade. E quando Blade salva uma bela hematologista, personagem de Anne Bush Wright, de um vampiro, ele vê a chance de cura se ela poder analisar o seu sangue. E desde que foi resgatado das ruas por seu mentor e amigo, Whistler, Blade travou uma guerra contra vampiros sem demonstrar piedade e sem trégua, para evitar ter que se banquetear com os humanos. Então ele toma um soro, mas seu corpo está desenvolvendo tolerância a ele. O filme abre com um breve prólogo em 1967, que explica as origens de Blade. E na noite em que sua mãe, humana, deu à luz, ela foi mordida por um vampiro. Por meio de algum tipo de mutação genética, Blade, personagem de Wesley Snipes, veio ao mundo como um híbrido, possuindo a força física e os apetites dos mortos-vivos, mas sem várias de suas principais fraquezas, como o alho não o incomoda e ele pode viver confortavelmente sob a luz solar direta.
Agora, Blade transformado em homem é a ponta de lança dessa batalha. Enquanto os vampiros espalham sua influência pelas grandes cidades, um de seus principais pontos de encontro, casas noturnas secretas, onde as vítimas são atraídas pela promessa de emoções proibidas, apenas para serem mordidas e convertidas em vampiros. Seu rival no mundo dos vampiros é Dragonette, personagem de Udo Kier do elenco. Ele é um vampiro puro que prefere o arranjo atual, no qual os vampiros controlam secretamente organizações importantes para proteger seus interesses. O ator Kris Kristofferson, que interpreta o ajudante grisalho de Blade, é muito mais interessante neste filme do que em sua outra produção atual, cujo título é Dance With Me. Apesar de ser exagerado, como seria de se esperar, Stephen Dorff falha em imbuir Frost com a ferocidade necessária para torná-lo um vilão memorável. Então, vampiros, poucas criaturas lendárias, falam ao terror humano em um nível mais fundamental. Desde os dias do cinema mudo, quando F.W. Murnau arrepiou o público com Nosferatu, que é uma adaptação assustadora e atmosférica de Drácula de Bram Stoker. Então há uma tentativa de transformar isso em uma aventura épica, introduzindo o conceito de um deus vampiro cujo despertar desencadeará um apocalipse. E Ambush Wright é simplesmente chato. O elenco de apoio inclui o internacionalmente conhecido Udo Kier como o vampiro cuja posição Frost usurpa. E as atuações em Blade são razoáveis. Wesley Snipes faz sua melhor imitação de Exterminador do Futuro, escondendo quase todas as emoções de Blade sob uma fachada machista. E se perder na escuridão sinistra do mundo paranoico e cheio de vampiros de Blade, Blade é alimentado por uma energia cinética. E há cenas como a sequência de abertura na boate, que funcionam como ataques exóticos e aos sentidos. E no final das contas, tudo isso acaba sendo uma rica cereja em um bolo mal feito. O esforço para trazer o caçador de vampiros para a tela grande foi liderado pelo lendário Stan Lee, um pilar da Marvel Comics por quase 60 anos. Lee acreditava que Blade possui duas características que o tornam uma prioridade atraente, e ele é um dos poucos super-heróis afro-americanos
e tem um lado sombrio, entre aspas, que agradará ao público familiarizado com as recentes interpretações cinematográficas de Batman, O Corvo e também Spawn. Mas esse aspecto específico da trama não é bem realizado, embora forme a base para a luta climática entre Blade e Deacon Frost. E para uma produtora como a New Line Cinema, ansiosa para começar uma franquia de filmes, sua primeira tentativa de estabelecer uma foi decepcionante. Perdidos no Espaço, que foi lançado em uma primavera do ano de 2000. E Blade oferece também um potencial de valor significativo. E Wesley Snipes entende o material de dentro para fora e faz um Blade eficaz porque sabe que o ingrediente-chave em qualquer super-herói interessante não é a onipotência, mas a vulnerabilidade. Então, vampiros, poucas criaturas lendárias, falam ao terror humano em um nível mais fundamental. Desde os dias do cinema mudo, quando F.W. Murnau arrepiou o público com Nosferatu, que é uma adaptação assustadora e atmosférica de Drácula de Bram Stoker. Observe, por exemplo, uma tomada ininterrupta em que Blade pega o Dr. Jensen em seus braços e faz um salto improvável de uma janela alta para um telhado distante. E não pode ser feito, especialmente com eles aparentemente flutuando no ar para um pouso seguro. Mas a sensação onírica de fuga também é eficaz. E por cerca de 1 hora de duração, Blade é uma fonte de entretenimento rápido e cheio de ação. Enquanto acompanhamos o super-herói sisudo de um confronto para o outro, depois de um tempo, porém, essa abordagem começa a se desgastar. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido você a se inscrever para poder estar recebendo novos vídeos, beleza? Então, basicamente é isso. Você vai ficar agora com os créditos finais. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Até o próximo vídeo e tchau! Então, há sempre uma espécie de tristeza subjacente às personalidades dos grandes heróis, que receberam grandes conhecimentos e dons.
mas poucos consolos em sua batalha contra o mal. A diversão parece estar toda do lado do vilão. Ao incorporar esses sentimentos, e o Wesley Snipes como Blade dá ao filme aquele toque de emoção, sem o qual ele seria apenas efeitos especiais. Então é claro que você tem que trazer algo próprio para ele, de preferência uma simpatia por todo o ethos dos super-heróis cômicos. E este é o tipo de filme que fica melhor quanto mais você conhece o gênero. Então, Blade tem a capacidade de deslumbrar, mas também deixará muitos espectadores satisfeitos e outros insatisfeitos. Então, basicamente, essa é a nossa análise de hoje desse filme. E essa abordagem funciona até certo ponto e torna Blade uma figura mais perigosa e também ambígua. Mas também impede que o público se conecte com ele. Os espectadores do cinema têm sido fascinados por vampiros na tela grande. O sucesso mundial de 2 filmes recentes, Entrevista com um Vampiro e Drácula de Bram Stoker, indica que a atração pelos mortos-vivos não diminuiu. Com Blade, o diretor Stephen Norrington está cansado dos temas populares, vampiros e super-heróis, sua herança e da New Line Cinema, a produtora que financia o filme, e que Blade consiga uma grande fatia das bilheterias do final do verão. Essa foi a expectativa e ela foi também atingida. E quando o filme já está na segunda hora, começamos a nos perguntar se algum dia haverá uma variação da carnificina e do caos. E acontece que não há. O filme inteiro pode ser resumido em uma frase: Blade luta contra vampiros. O filme, dirigido por Stephen Norrington, é outro de um grupo recente de filmes da New Line Cinema, que combinam imagens de histórias em quadrinhos, universos noir e a herança visual do expressionismo alemão. Eu o classificaria em terceiro lugar, depois de Dark City e também Spawn. Este material está obviamente se movendo na direção da animação pura, que é o visual frequentemente tenta evocar, e há algumas tomadas aqui que usam efeitos especiais para evocar a liberdade da animação em relação à gravidade e outras leis físicas.
Então, Blade tem circulado pelo mundo dos quadrinhos pela maior parte de 25 anos desde que apareceu pela primeira vez para enfrentar o personagem título de Tumba de Drácula. E embora o vampiro mais famoso de todos os tempos não tenha passado da edição de agosto de 1979, quando a série terminou, Blade viveu para lutar outras batalhas contra as legiões de perseguidores noturnos que assombravam seu universo. O filme abre com um breve prólogo em 1967, que explica as origens de Blade. E na noite em que sua mãe, humana, deu à luz, ela foi mordida por um vampiro. Por meio de algum tipo de mutação genética, Blade, personagem de Wesley Snipes, veio ao mundo como um híbrido, possuindo a força física e os apetites dos mortos-vivos, mas sem várias de suas principais fraquezas, como o alho não o incomoda e ele pode viver confortavelmente sob a luz solar direta. Então há uma tentativa de transformar isso em uma aventura épica, introduzindo o conceito de um deus vampiro cujo despertar desencadeará um apocalipse. Mas esse aspecto específico da trama não é bem realizado, embora forme a base para a luta climática entre Blade e Deacon Frost. O ator Kris Kristofferson, que interpreta o ajudante grisalho de Blade, é muito mais interessante neste filme do que em sua outra produção atual, cujo título é Dance With Me. Apesar de ser exagerado, como seria de se esperar, Stephen Dorff falha em imbuir Frost com a ferocidade necessária para torná-lo um vilão memorável. E Ambush Wright é simplesmente chato. O elenco de apoio inclui o internacionalmente conhecido Udo Kier como o vampiro cuja posição Frost usurpa. E desde que foi resgatado das ruas por seu mentor e amigo, Whistler, Blade travou uma guerra contra vampiros sem demonstrar piedade e sem trégua, para evitar ter que se banquetear com os humanos. Então ele toma um soro, mas seu corpo está desenvolvendo tolerância a ele. E quando Blade salva uma bela hematologista, personagem de Ambush Wright, de um vampiro, ele vê a chance de cura se ela puder analisar o seu sangue. E a ex-atriz Traci Lords como a amante dentuça de Frost. E visualmente, Blade é um triunfo absoluto, e este parece ser um traço comum de filmes baseados, inspirados ou influenciados por histórias em quadrinhos. E considere, por exemplo, Batman, O Corvo
e Cidade das Sombras. De fato, a atmosfera é tão bem desenvolvida que é fácil esquecer o quão derivativo e repetitivo o enredo é. Mas antes que ele possa sonhar em se tornar completamente humano, ele deve lidar com o novo líder da nação vampira, Deacon Frost, personagem de Stephen Dorff do elenco, cujo objetivo declarado é nada menos que a dominação completa do mundo. E por cerca de 1 hora de duração, Blade é uma fonte de entretenimento rápido e cheio de ação. Enquanto acompanhamos o super-herói sisudo de um confronto para o outro, depois de um tempo, porém, essa abordagem começa a se desgastar. E quando o filme já está na 2ª hora, começamos a nos perguntar se algum dia haverá uma variação da carnificina e do caos. E acontece que não há. O filme inteiro pode ser resumido em uma frase: Blade luta contra vampiros. E as atuações em Blade são razoáveis. Wesley Snipes faz sua melhor imitação de Exterminador do Futuro, escondendo quase todas as emoções de Blade sob uma fachada machista. E essa abordagem funciona até certo ponto e torna Blade uma figura mais perigosa e também ambígua. Mas também impede que o público se conecte com ele. E a ex-atriz Traci Lords como a amante dentuça de Frost. E visualmente, Blade é um triunfo absoluto. E este parece ser um traço comum de filmes baseados, inspirados ou influenciados por histórias em quadrinhos. E considere, por exemplo, Batman, O Corvo e Cidade das Sombras. De fato, a atmosfera é tão bem desenvolvida que é fácil esquecer o quão derivativo e repetitivo o enredo é. O esforço para trazer o caçador de vampiros para a tela grande foi liderado pelo lendário Stan Lee, um pilar da Marvel Comics por quase 60 anos. Lee acreditava que Blade possui duas características que o tornam uma prioridade atraente, e ele é um dos poucos super-heróis afro-americanos e tem um lado sombrio, entre aspas, que agradará ao público familiarizado com as recentes interpretações cinematográficas de Batman, O Corvo e também Spawn. Mas antes que ele possa sonhar em se tornar completamente humano, ele deve lidar com o novo líder da nação vampira, Deacon Frost, personagem de Stephen Dorff do elenco, cujo objetivo declarado é nada menos que a dominação completa do mundo.
Os espectadores do cinema têm sido fascinados por vampiros na tela grande. O sucesso mundial de 2 filmes recentes, Entrevista com um Vampiro e Drácula de Bram Stoker, indica que a atração pelos mortos-vivos não diminuiu. Com Blade, o diretor Stephen Norrington está cansado dos temas populares, vampiros e super-heróis, sua herança e da New Line Cinema, a produtora que financia o filme, e que Blade consiga uma grande fatia das bilheterias do final do verão. Essa foi a expectativa e ela foi também atingida. E Wesley Snipes entende o material de dentro para fora e faz um Blade eficaz porque sabe que o ingrediente-chave em qualquer super-herói interessante não é a onipotência, mas a vulnerabilidade. E quando Blade salva uma bela hematologista, personagem de Anne Bush Wright, de um vampiro, ele vê a chance de cura se ela poder analisar o seu sangue. Então, contra Blade estão forças do vampirismo, representadas por seu arqui-inimigo Deacon Frost, que também é meio humano e meio vampiro, e sonha com uma revolta final dos vampiros contra os humanos e a conquista do mundo. Agora, Blade transformado em homem é a ponta de lança dessa batalha. Enquanto os vampiros espalham sua influência pelas grandes cidades, um de seus principais pontos de encontro, casas noturnas secretas, onde as vítimas são atraídas pela promessa de emoções proibidas, apenas para serem mordidas e convertidas em vampiros. O filme é construído em torno de uma série de grandes cenas de ação. A primeira apresenta uma atualização de uma velha conhecida dos filmes de Hong Kong dos anos de 1970, a guilhotina voadora. Este material está obviamente se movendo na direção da animação pura, que é o visual frequentemente tenta evocar, e há algumas tomadas aqui que usam efeitos especiais para evocar a liberdade da animação em relação à gravidade e outras leis físicas. E trata-se de um bumerangue com lâmina afiada que gira, corta e retorna ao seu dono, que eu considero muito legal. E Blade encontra a doutora Karen Jensen, personagem do elenco de Anne Bush Wright. Ela é uma especialista em sangue que foi mordida por um vampiro gravemente queimado, trazido para tratamento de emergência. E ela poderá ser salva? Bom, ele a leva de volta ao laboratório secreto de Whistler para uma injeção de alho líquido, o que lhe dará uma chance de lutar.
O próprio Blade vive em um período de suspensão diária. E o soro de Whistler mantém no lado humano, embora ele possa estar desenvolvendo uma resistência a ele. E Wesley Snipes entende o material de dentro para fora e faz um Blade eficaz porque sabe que o ingrediente-chave em qualquer super-herói interessante não é a onipotência, mas a vulnerabilidade. E quando Blade salva uma bela hematologista, personagem de Anne Bush Wright, de um vampiro, ele vê a chance de cura se ela poder analisar o seu sangue. E desde que foi resgatado das ruas por seu mentor e amigo, Whistler, Blade travou uma guerra contra vampiros sem demonstrar piedade e sem trégua, para evitar ter que se banquetear com os humanos. Então ele toma um soro, mas seu corpo está desenvolvendo tolerância a ele. O filme abre com um breve prólogo em 1967, que explica as origens de Blade. E na noite em que sua mãe, humana, deu à luz, ela foi mordida por um vampiro. Por meio de algum tipo de mutação genética, Blade, personagem de Wesley Snipes, veio ao mundo como um híbrido, possuindo a força física e os apetites dos mortos-vivos, mas sem várias de suas principais fraquezas, como o alho não o incomoda e ele pode viver confortavelmente sob a luz solar direta. Agora, Blade transformado em homem é a ponta de lança dessa batalha. Enquanto os vampiros espalham sua influência pelas grandes cidades, um de seus principais pontos de encontro, casas noturnas secretas, onde as vítimas são atraídas pela promessa de emoções proibidas, apenas para serem mordidas e convertidas em vampiros. E Wesley Snipes entende o material de dentro para fora e faz um Blade eficaz porque sabe que o ingrediente-chave em qualquer super-herói interessante não é a onipotência, mas a vulnerabilidade. Então, vampiros, poucas criaturas lendárias, falam ao terror humano em um nível mais fundamental. Desde os dias do cinema mudo, quando F.W. Murnau arrepiou o público com Nosferatu, que é uma adaptação assustadora e atmosférica de Drácula de Bram Stoker.
Observe, por exemplo, uma tomada ininterrupta em que Blade pega o Dr. Jensen em seus braços e faz um salto improvável de uma janela alta para um telhado distante. E não pode ser feito, especialmente com eles aparentemente flutuando no ar para um pouso seguro. Mas a sensação onírica de fuga também é eficaz. E por cerca de 1 hora de duração, Blade é uma fonte de entretenimento rápido e cheio de ação. Enquanto acompanhamos o super-herói sisudo de um confronto para o outro, depois de um tempo, porém, essa abordagem começa a se desgastar. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido você a se inscrever para poder estar recebendo novos vídeos, beleza? Então, basicamente é isso. Você vai ficar agora com os créditos finais. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Até o próximo vídeo e tchau. E se perder na escuridão sinistra do mundo paranoico e cheio de vampiros de Blade, Blade é alimentado por uma energia cinética. E há cenas como a sequência de abertura na boate, que funcionam como ataques exóticos e aos sentidos. E no final das contas, tudo isso acaba sendo uma rica cereja em um bolo mal feito. Então, Blade tem a capacidade de deslumbrar, mas também deixará muitos espectadores satisfeitos e outros insatisfeitos. Então, basicamente, essa é a nossa análise de hoje desse filme. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido você a se inscrever para poder estar recebendo novos vídeos, beleza? Então, basicamente é isso. Você vai ficar agora com os créditos finais. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Até o próximo vídeo e tchau!